Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar sequência agora na segunda aula a respeito do tema da comunicação dos atos processuais. A gente já falou na primeira aula sobre a citação e agora a gente vai fechar esse conteúdo trabalhando o tema da intimação e das cartas, tá? Vamos olhar aqui para o nosso quadro. Eu já coloquei aqui no nosso esquema intimação, o conceito está no artigo 269, tá? A minha crítica pessoal é que o conceito do antigo artigo 237, salvo engano, do Código 73, era mais inteligente. O artigo agora 269, ele diz assim sobre intimação, ó. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Por que eu acho que a outra definição era melhor? Porque o legislador continuava. Ele dizia, intimação é o ato por meio do qual se dá ciência dos atos ou termos do processo, a fim de que faça ou deixe de fazer algo, tá? Porque quando você é intimado, quando o juiz, por exemplo, profere uma liminar e estabelece um comando para ser cumprido por uma das partes, o que acontece? Você é intimado, você só é obrigado a cumprir esse comando depois da intimação. E essa intimação, além de dar ciência de que foi proferida a decisão, ela determina a prática daquele ato. Então, a fim de que faça ou de que deixe de fazer alguma coisa, tá? Mas vamos lá, o novo código manteve aí só a questão de dar ciência, mas a gente ainda tem aqui uma observação que é extremamente importante, qual é? Ao contrário da citação, né, vamos lembrar aqui, a citação que é dirigida ao réu, ao terceiro interessado, terceiro juridicamente interessado, que é dirigida na verdade ao réu ou ao terceiro juridicamente interessado, né? Porque quando a gente fala que a citação vai ser feita na pessoa do procurador, do representante legal, na verdade a gente está citando o réu, né? Então seria o réu ou o interessado, tá? Então, nesse caso, deixa eu apagar aqui essa outra opção. Devolver. Que a caneta é lá no artigo que trata da citação, né? Citação, a gente fala no 238, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado, né? Então a gente pode colocar aqui, executado. Executado é réu, né? Do processo de execução. Mas percebam, qual é o meu ponto? Que a citação, ela é dirigida a algum sujeito processual. Mas quando vocês pegam o conceito da intimação, o código diz que intimação é o ato por meio do qual se dá ciência a alguém. Quem é alguém no processo? Pode ser um sujeito processual ou não. Então, as partes são sujeitos processuais. Testemunha, sujeito processual. Agora, lembra da citação com hora certa? Lá não fala que o oficial de justiça vai intimar o parente ou o vizinho? Essas pessoas não são sujeitos do processo. Então, a intimação pode ser dirigida a qualquer alguém. É a expressão que o código usa, tá? E aí a gente tem aqui uma redefinição no novo código. Por quê? Porque primeiro o código estabelece que a regra geral das intimações agora é que as intimações serão feitas por meio eletrônico. Por isso que lá no artigo 319... inciso 2, que fala da petição inicial, dos requisitos da petição inicial, um dos requisitos novos é o e-mail, tá? Um dos requisitos novos da qualificação das partes é a indicação do e-mail do autor e do réu. Ah, mas e se eu não souber o e-mail do réu? Não tem problema, quando a gente vê lá a aula de petição inicial, a gente vai ver que o código diz que o juiz recebe a inicial e aí a gente pode pedir diligências ao juiz, dentre as quais determinar que o réu informe o seu e-mail, ok? Então a regra é que essa ação vai ser feita eletronicamente. Mas o código prevê a possibilidade de a intimação ser feita por publicação, né? Publicação no órgão oficial, então publicação no Diário da Justiça ou no Diário da Justiça eletrônico. Pode ser feita a intimação por oficial de justiça, também,
tá? Nas hipóteses em que você não consegue, né, fazer intimação por via postal, que também é uma hipótese, tá? Na verdade, a gente pode acrescentar aqui mais duas hipóteses relativas à intimação. Então, no que diz respeito à intimação dos advogados, não sendo... Vamos lá. Intimação poderá ser feita por oficial de justiça, artigo 275, quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Então, nesse esquema aqui, a gente pode acrescentar a citação a intimação por via postal. Intimação por via postal, tá? E essas duas aqui, apesar de acontecer na prática, isso aqui é inovação do CPC 2015, tá? A referência expressa no código de que as intimações podem ser feitas também com hora certa ou por edital. A gente até fazia, mas não tinha previsão expressa no código, fazia ali por analogia com as disposições da citação. Tranquilo? E também existe, que a gente tem que pensar, naquelas situações em que aquelas varas, aquelas comarcas, né, de interior, tá? Que você pode fazer as intimações também pessoalmente, e aí quem vai fazer isso aqui é o serventuário da justiça, né? É o escrivão ou chefe de secretaria, pessoalmente, artigo 273, tá? Que é feita ali, por exemplo, o advogado vai na única vara que tem ali naquela comarquinha de interior, o advogado aparece ali para fazer carga dos autos de um processo e o serventuário sabe que já tem um outro processo ali que está aguardando uma intimação daquele advogado, ele pega, faz um termo de intimação, o advogado assina e pronto, está considerado intimado pessoalmente. Tranquilo? Então é isso aí basicamente que a gente tem para falar de intimação. Intimação é destinada a alguém, qualquer pessoa, tá? Sujeito do processo ou não, e pode ser feita por todas essas formas, pessoalmente ali no balcão, no cartório, tá? Por carta, por e-mail, por via eletrônica, por oficial de justiça com hora certa e por edital, tranquilo? E também pela publicação no Diário da Justiça. Então a gente tem apenas aí a regulamentação de figuras que já haviam na prática, mas colocando no código, edital e intimação, as outras por pessoalmente ou por via postal e oficial de justiça eram muito comuns e já estavam previstas no código, e também a gente tem essa definição de que a regra não é a publicação no órgão oficial, a regra é, sempre que possível, feita por meio eletrônico, tá? Vamos avançar agora para o estudo das cartas, ok? As cartas, olha só, vamos lá para o quadro. As cartas, elas podem ser precatória, rogatória, de ordem ou arbitral. E a arbitral, vocês sabem que é uma inovação. O Código de 73 é anterior à lei de arbitragem. Sendo anterior à lei de arbitragem, não dava para prever a carta arbitral. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Carta precatória. Carta precatória, eu não posso confundir com precatório, jamais, né? Precatório ali, aquela forma, aquela figura jurídica que está no artigo 100 da Constituição, que tem a ver com reconhecimento de dívida pelo ente público. O ente público é condenado judicialmente, né? Em obrigação de pagar a quantia, não dá para pegar o dinheiro direto do ente público, salvo lá na Justiça Federal, aquelas requisições de pequeno valor, mas fora isso aí, o credor passa a ter seu nome incluído numa ordem de pagamento de precatórios, recebe o seu precatório e quando chegar a sua vez na fila, né, ele vai ter direito a receber seu crédito, de acordo com o orçamento anual de cada ente federativo. O precatório não tem nada a ver com isso. As cartas a gente pode definir de modo geral como forma de comunicação ou meios de comunicação entre juízos, tá? Precatória é um meio de comunicação entre juízos, aliás, vou botar diferente, é uma forma horizontal, comunicação horizontal entre juízos
de competência territorial distinta. Então, eu estou em São Paulo, preciso ouvir uma testemunha no Rio de Janeiro. O que eu faço? Mando uma carta precatória, o juízo da vara aqui em São Paulo manda precatória para o juízo da vara de precatórias do Rio, ou, se não existir a vara especializada, manda para o juízo da vara de competência funcional, material do Rio de Janeiro, seria a vara civil, e peço a esse juízo, que a gente vai chamar de deprecado, eu peço a ele que cumpra aquele ato, ele cumpre e devolve a carta com o ato cumprido juntado nos autos, tá? Então a precatória é para comunicação entre, tá aqui, juiz de São Paulo, juiz do Rio de Janeiro. A precatória serve para solicitar a prática de atos processuais em uma outra localidade. A carta rogatória também é horizontal, mas ela é entre juízos de países diferentes. Então eu preciso ouvir uma testemunha lá nos Estados Unidos. Se eu tiver tratado internacional de cumprimento de cartas rogatórias, de cooperação internacional para a prática de atos judiciais, eu vou requerer, aí vai por via diplomática, tradução juramentada, a carta rogatória é expedida e encaminhada ao juízo do país rogado, né? Carta de ordem é uma carta, é uma forma, é um meio de comunicação vertical, o nome já diz, ordem, né? Entre juízes de instâncias diferentes. O ministro do Supremo precisa intimar pessoalmente o Procurador-Geral do Estado do Amazonas. O que ele vai fazer? Ele não vai expedir um mandado de intimação para o oficial de justiça do Supremo e ir até o Estado do Amazonas. Ele expede uma carta de ordem e determina ao juízo federal lá no Estado do Amazonas que proceda com essa intimação, ok? E por último, a carta arbitral é uma forma, um meio de comunicação horizontal entre o árbitro do procedimento arbitral e os juízes estatais, tá? De competência ali da vara civil. Sempre vara civil porque a arbitragem vai ser firmada em matéria de direitos patrimoniais disponíveis em um contrato, né? E a gente tem aí no artigo 237, 4 incisos que fazem um resumo disso que eu falei para vocês, né? Será expedida a carta de ordem pelo tribunal, nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 236, que fala que o tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. É claro que um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo não pode expedir uma carta de ordem para o juízo federal, para um juiz federal da terceira região, tá? Na verdade tem que ser para um juízo que está vinculado. Agora, todos os juízes estão vinculados ao Supremo. A Justiça Federal e a Justiça Estadual está toda vinculada ao STJ e assim por diante, beleza? Inciso 2º, rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. A precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. E 4, a arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória, porque o árbitro não pode, por exemplo, proferir uma decisão que determine o bloqueio de bens, o arresto de bens, o sequestro de bens. Então, se houver necessidade desse tipo de ato, a gente pede ao árbitro que expeça essa carta arbitral para o juízo, né, cível, e aí o juízo cível vai e
concede, defere essa medida, essa tutela provisória de urgência. E aí ela vai ser cumprida. Tranquilo? Até dentro daquela perspectiva que eu conversei com vocês, lá no início do curso, falando de jurisdição, que a jurisdição é indelegável, né? E mesmo para aqueles que acreditam que o árbitro exerce jurisdição, olha aí, que jurisdição é essa que não tem poder coercitivo? Que o árbitro precisa solicitar a interferência do Estado juiz, para praticar um ato que tem a finalidade de assegurar a eficácia da decisão futura do árbitro, né? Então a carta arbitral vai ser utilizada nessa situação, tá? A gente tem, quando fala de cartas, todas elas, tá? A gente pode falar em requisitos. Os requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória estão no artigo 260. Basicamente, indicação dos juízes, de cumprimento do ato, né, e de origem do ato. Origens e cumprimento do ato. A gente vai ter o inteiro teor da petição, tá? Inteiro teor da petição. Inteiro teor da petição. Petição do ato. Inteiro teor do despacho do juiz. Inteiro teor também, né, uma cópia, né, do instrumento de mandado, então da procuração do advogado. Além disso, a gente tem que ter claro a indicação do ato processual que é objeto dessa carta, que se pretende ver praticado. A assinatura do juiz é obrigatória também. Assinatura do juiz. Tá? Apesar de o artigo 260 não colocar um prazo, né, o juiz vai fixar ali o prazo de cumprimento, porque senão essa carta poderia ficar ali o tempo que for, né? O tempo que precisasse, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, enfim, se for esgotado, né, o prazo eventualmente fixado pelo juiz, a gente tem que devolver a carta. O Código anterior até tinha uma referência expressa a essa questão do prazo. O Código Novo não fala, tá? Mas é óbvio que a gente tem que trabalhar uma interpretação sistemática e pensar que um processo que é regido pelo princípio constitucional da duração razoável do processo, a gente não pode, né, praticar atos processuais sem definições de limites temporais. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? O juiz vai expedir essa carta, vai trasladar para a carta outras peças que ele entenda necessárias, né? E vai, então, intimar a parte. Aí tem 2 formas, né? Pode ser feita por intimação para a parte retirar essa carta e ela própria distribuir, mas o que pode acontecer também, agora com nova sistemática, é a expedição da carta por meio eletrônico, né? Para o juízo que deve cumprir o ato, tá? O juízo destinatário. Tranquilo? E quando a gente fala em cartas ainda, na verdade, eu estou de vez em quando usando o termo, só para a gente registrar aqui, ó. Deixa eu botar assim. Se eu estiver falando de precatória, é muito comum eu usar a expressão deprecante e deprecado. Tá? Quem vai solicitar o deprecante, quem vai cumprir o deprecado. E na rogatória, rogante e rogado. Ok? O 263, ele fala que as cartas deverão preferencialmente ser expedidas
por meio eletrônico, preferencialmente, expedição por meio eletrônico. 263, tá? Mas também pode ser expedida por telegrama, telefone, por meio físico, ok? E por último, assim, que é importante a gente falar, é que as hipóteses de recusa, porque a gente fala em solicitação, né? Mas, na verdade, é uma solicitação de natureza obrigatória, porque o Código estabelece no artigo 267 as situações em que o juiz pode se recusar a cumprir a carta precatória ou arbitral e devolver com decisão motivada quando faltar requisitos legais, quando faltar competência, aí a gente tem que falar em competência absoluta, né? Porque a relativa a gente já está justamente solicitando a prática de ato em outro lugar, porque aquele juízo não tem competência territorial, e quando o juiz tiver dúvida acerca da autenticidade. Dúvida acerca da sua autenticidade, tá? Uma vez cumprida a carta, o juiz devolve para o juízo que solicitou a prática do ato. Vou fazer uma última observação aqui em cima, que é a seguinte, tá assim, ó, caráter itinerante das cartas. Caráter itinerante das cartas. O que quer dizer isso? Está lá no artigo 262. Ele diz assim: a carta tem caráter itinerante. Desculpa, tem um N a mais aqui. É caráter itinerante. Caráter itinerante. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Então, olha para mim aqui para a gente fechar esse raciocínio. Eu estou em Brasília, quero cumprir um ato em São Paulo. Aí peço a carta precatória, solicitando que seja ouvida uma testemunha em São Paulo. Chega em São Paulo, o oficial de justiça de São Paulo vai até a residência, o local indicado onde residiria essa testemunha, e lá esse oficial de justiça obtém a informação de que essa testemunha se mudou para o Rio. E a pessoa que deu essa informação indicou o endereço onde essa testemunha pode ser localizada no Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Ao invés de devolver a carta para Brasília e expedir uma nova carta para o Rio de Janeiro, o juízo de São Paulo pode encaminhar essa carta para o Rio de Janeiro e o juízo do Rio de Janeiro cumpre o ato e devolve direto a carta cumprida para o juízo de Brasília. Tranquilo? Então esse é o caráter itinerante da carta precatória, tá? No caso da carta, o artigo 262, né? Ele coloca ali que a carta tem caráter itinerante, tá? Ele não define que tipo de carta, mas eu não posso pensar isso numa carta rogatória, porque as cartas rogatórias, elas dependem de tratados internacionais. Então, eventualmente, o segundo juízo pode não ter tratado internacional de cumprimento de carta rogatória com o Brasil. A questão da língua, pode ser um país de outra língua e aí você não tem a tradução juramentada para aquele outro idioma, né? Então, existem essas limitações, tá? A carta de ordem é para cumprimento por um juiz específico, né, que tem que ter vinculação com quem expede a carta de ordem, e a carta arbitral a mesma coisa, né? O árbitro vai solicitar dentro ali da competência territorial, então o árbitro aqui em São Paulo vai pedir um juiz de vara cível aqui de São Paulo, então não tem por que a gente pensar em caráter itinerante, tranquilo? Então é isso aí, de intimação e de cartas é o que a gente tem
de importante para chamar atenção aqui, né, na parte do vídeo, tá? E aí a gente pode colocar isso aí de uma forma diferenciada no material escrito, beleza? Então vamos dar uma pausa por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar aí questões relacionadas com prazos, com tempo e lugar da prática dos atos processuais, beleza? A gente se encontra daqui a pouco.